Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. 6h49, bom dia, bem-vindos à Rádio City 102,1. Vamos aí para mais uma edição do programa Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, para que você possa ficar bem informado, né? E acompanhar, desenrolar dos fatos, os principais fatos da Baixada Santista, da região e também do país, serão debatidos a partir de agora pelo nosso time qualificado de comentaristas. Agora o programa pode ser acompanhado ao vivo no Facebook, na 102 a rádio que você vê. O Facebook é 102 Rádio City. Estamos lá com câmeras ao vivo para você participar e também interagir conosco, não é? E é mais uma novidade da Rádio City, sempre pioneira em aprimoramentos tecnológicos para você ter acesso às nossas plataformas aí de divulgação das melhores maneiras possíveis e disponíveis no mercado. Portanto, aí bem-vindos aos que estão nos assistindo também no Facebook a partir de hoje, aqui no Bom Dia Rádio City, que é uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Cumprimentar o empresário e advogado João Vilela aqui já no estúdio. Bom dia, João. Bom dia a todos, bom dia, Zé, bom dia a todos. E bom dia, Tiago Ferraz. Novidades à vista, vamos juntos para mais uma edição do nosso programa. É isso aí, Zé. Bom dia, João, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje, quarta-feira, meio de semana, dia 17 de agosto de 2016. Então, daqui a pouquinho teremos também a participação do engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, presidente da CT Santos. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Indefinida ainda a situação de imóvel alugado pela Prefeitura de Santos. Campanha eleitoral começa com verba curta e exige habilidade dos candidatos. Sim, e teremos daqui a pouquinho também o panorama das balsas e estradas, o jornalista Ricardo Martins falando de esporte, e vamos aí trazer um fato que aconteceu durante esta madrugada. Não é novidade, mas é novo episódio, onde homens armados atacam e invadem sede da Protege em Santo André. Nós estamos aqui repercutindo a matéria do portal G1. Homens armados atacaram e invadiram a sede de uma empresa de transportes de valores em Santo André, numa ação cinematográfica. Eles chegaram à sede da Protege, no bairro Campestre, em Santo André, na madrugada desta quarta, dia 17. A ação durou aproximadamente 40 minutos. Moradores de prédios próximos à empresa ouviram barulho de fogos de artifício por volta das 3:30 da manhã. Em seguida, o barulho dos tiros. O corretor de imóveis Luiz Barros, que mora há cerca de 2 meses em um prédio em frente à empresa, disse que a quadrilha chegou em ao menos 10 carros. Segundo Barros, os criminosos pararam ao menos 2 carros em cada esquina da Rua dos Coqueiros para impedir a passagem de carros e a chegada da polícia, enquanto outros membros da quadrilha posicionaram 4 carros em frente à empresa. Os criminosos desembarcaram dos veículos e começaram a pegar metralhadoras dentro de uma van que foi estacionada na entrada da garagem do prédio. Dispararam vários tiros contra as guaritas e o portão principal. Não tem aqueles filmes de ação, aqui no caso de ação criminosa, que tem a primeira parte, né? Episódio original, que aconteceu em Campinas, depois Santos, Ribeirão Preto e agora o 4º filme da série em Santo André, mais um assalto cinematográfico, uma empresa de valores ocorrido nesta madrugada, João. Pois virou costume a coisa, é realmente uma quadrilha extremamente organizada, com uma forma extremamente violenta de agir. Quando a gente imaginaria isso acontecer, armas de grossíssimo calibre, coisas que são realmente assim assustadoras. Nós vivemos uma guerra civil, que não é bem civil, é uma guerra de quadrilhas, de bandidos que estão no poder. Isso é no poder, porque quando você faz algo assim, você tem que ter muito poder e você tem que ter muita força para você agir de uma forma como essa. É assustador, porque tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muito suporte, Tem que ter muita coragem e tem que ter uma base muito forte. É que nem aconteceu do tiro que matou aquele soldado no Rio de Janeiro agora. Quer dizer, o cara tem que ter muita coragem de dar um tiro num policial que não tá ali pra entrar na comunidade, pra combater, não tá nada. Ele errou o caminho e ele leva um tiro ali, quer dizer, 3 pessoas armadas. E agora nesse mesmo caso, quer dizer, ele não tem medo de nada. O Estado falha
completamente quando não consegue barrar essas coisas. E começa, o que você falou, é agora a 4ª vez e nenhuma providência foi tomada. Eles continuam usando do mesmo sistema, a polícia fica incapaz de agir porque não tem realmente punibilidade, porque eles têm um poder muito grande, virou um poder paralelo. Era aquele medo que a gente tinha antigamente e agora é realmente descarada a coisa, você explodir lugares, você chamar a atenção, todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo, a polícia sabe, mas não tem condições de atirar contra pessoas com esse calibre, como se fosse uma guerra realmente. Então, estamos chegando no fundo do poço. A gente nunca pode falar que chegou no fundo do poço, que o Brasil sempre surpreende em algumas coisas, mas sem dúvida nenhuma, aquilo que a gente via nos filmes, como você colocou bem, está acontecendo no dia a dia e ao nosso lado. Então, eu me pergunto em termos de inteligência e na prevenção, que é um crime com modus operandi parecido, conhecido, né? E que nos faz supor que é o mesmo grupo que está por trás desse tipo de ação. Talvez não necessariamente o mesmo grupo, mas deve ter alguma inteligência por trás que tenha. Porque você viu, de Ribeirão Preto, descobriram um dos líderes era o cara que tem um comércio ao lado. O cara tem um comércio de ração para cachorro, para uma pet shop ao lado da empresa de valores que comandou. Então isso é estranho até. Você imagina, o vizinho comandou o sistema todo. Mas como você falou, tem uma sustentação algo por trás tem que ter. Uma força muito grande. E aí é que eu te falo que é o poder paralelo. Que já está enraizado em todos os tentáculos, na justiça, na polícia, nas empresas de valores, no governo, tá em todos os lugares. É um tentáculo muito longo, esses tentáculos estão tendo para realmente conseguir as armas dessa forma, conseguir todo o aparato, todo esse conhecimento, não é uma coisa tão simples assim. Fifi, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Zé, João, Thiago, bom dia a todos. Na verdade é mais uma forma do crime se instalar no Brasil e o Brasil se adequando ao crime, não combatendo o crime. A gente lembra dos episódios dos caixas eletrônicos que ultimamente está meio fora de moda, né? Mas o que o governo à época achou como solução foi tingir as notas quando explodia os caixas. Agora a gente está vendo explodirem guarda-valores, né? E não me cabe na cabeça, eu não consigo entender como é que a inteligência das polícias não identificam os mentores desses tipos de ação. Talvez na primeira você possa ser pego de surpresa, na segunda, mas em determinado momento não. O modus operandi é o mesmo, né? Você não mudou nada, você continua da mesma forma invadindo, explodindo e com a mesma tranquilidade porque a polícia não chega a tempo. Entendo ainda que a polícia militar não está preparada para uma eventualidade, é algo entendível. Agora, ela não ter uma inteligência que diga, olha, quem vai começar a explodir caixa agora, quem vai empresa de valores é tal grupo. No Brasil é interessante porque a gente identifica o crime, sabe até o nome das facções criminosas e não consegue identificar os mentores nem os donos desses grupos. Passar isso para a população com essa tranquilidade é uma total impotência de solução desse problema de segurança. Não dá pra gente conviver no dia a dia sabendo nome de facções criminosas que agem tranquilamente, porque a imprensa dá costumeiramente os nomes dessas facções e não se sabe quem é o líder dessa facção. Por exemplo, nós continuamos guardando em cadeias de segurança máxima, gastando um dinheiro absurdo, pessoas irrecuperáveis. Você pega alguns casos de traficantes que são transportados em aviões privados e aviões separados com uma segurança absurda, como se a gente estivesse tomando conta de uma joia. E ali não é uma joia, ali é um cara que continua comandando o crime de dentro das cadeias. Quer dizer, a gente perde para o crime diariamente e o crime acha opções de furto, opções de enriquecimento das mais variadas. O que está acontecendo agora, com força de segurança lá, com todo o aparato que tem lá, eles continuam cometendo os mesmos crimes variadas vezes, porque eles não querem que tenha que bloqueiem o celular nas prisões.
Quer dizer, chegou num ponto que eles estão mandando fora, dentro, do lado, é o que o Fih acabou de colocar. Nós perdemos essa guerra e só vamos melhorar isso quando a gente puder realmente mudar as leis, ter presídios de verdade que as pessoas possam trabalhar. E mudar as leis não é tão simples. O duro é que nossa Constituição, ela foi enraizada com alguns pareceres que você não permite, por exemplo, o trabalho forçado, o trabalho obrigatório. Temos que mudar isso, porque virou, o preso trabalha se ele quiser, é um direito dele, não é um dever dele. Ele trabalha e reduz a pena, então ele tem uma facilidade. Os presídios estão hiperlotados, não estão superlotados, e são caríssimos para manter cada um dos presos. Esse poder está enraizado em todos os lugares. Nós sabemos que celulares entram em grande quantidade. Nós sabemos que há uma lavagem de dinheiro muito grande. Nós sabemos como funciona. Se nós sabemos, quanto mais a inteligência das polícias, sabem? Claro que sabem. Só que as leis são brandas, são extremamente benéficas aos bandidos. Fato que você começa a notar que quanto mais você olha as notícias, mais você vê que a bandidagem está liberada. As leis são muito benéficas aos bandidos e a punibilidade é mínima. Por isso que acontece isso. Então, o governo federal, a União, o Congresso Nacional é que tem realmente a possibilidade de legislar sobre crimes, do Código Penal, que não deveria ser, cada estado deve poder legislar da sua forma. A Constituição tem que ser mínima, mas tem que mudar tudo. Podemos passar limpo o país inteiro da Constituição, as leis e os códigos brasileiros, porque não dá para manter desse jeito. São quantias vultosas, né? E até o governador Geraldo Alckmin, no final do mês de julho, por ocasião de um acontecimento semelhante, disse que as empresas têm parte da responsabilidade pelos roubos que ocorrem no estado. Eles estariam armazenando dinheiro, o que deveria ser feito pelos bancos. Alckmin disse também que já pediu um levantamento sobre essa situação e pediu também uma fiscalização mais rigorosa da Polícia Federal. Porque então vamos tirar o sofá da sala, né? Vamos tirar o sofá da sala. Reais, euros, dólares, e a bandidagem já sabe disso. Eu acho o seguinte, se o governador entende que está havendo esse tipo de imprudência por parte das empresas, por que já não fez uma força-tarefa no início e viu se efetivamente alguma está com dinheiro guardado? Se tiver com dinheiro guardado, por que não aplica uma punição para que ela não corra esse risco de guardar o dinheiro? Por que precisa ficar explodindo o caixa agora e falando, olha, a culpa é da empresa? Eu discordo pelo seguinte, por exemplo, se eu na minha casa tiver valores e entrar um ladrão, a culpa é minha. É isso, é inversão. É isso que está se dizendo. É inversão. A culpa é minha, então. Mas agora, né, Fifi? Você pega, olha, não ande com corrente de ouro, não ande com colar, não ande com joia, não ande com carteira, não ande com celular. Não use o celular, use o. Se for assaltado, a culpa é tua. A culpa é sua, então você inverte, né? É uma vergonha. Infelizmente a gente está, como o João falou, está tirando o sofá. Está vendendo o sofá. Tiago, vamos convidar os ouvintes a participarem conosco do nosso programa. Olha só, Zé, a participação pelo nosso WhatsApp 99782-9970 ou pelo nosso telefone 2104-5410. Você pode entrar em contato com a gente também através da página Bom Dia Rádio City lá no Facebook. Vamos falar em Facebook? Sim, tem a nossa transmissão agora ao vivo através da página da 102 Rádio City FM. Você pode conferir a transmissão do jornal do Bom Dia Rádio City através do Facebook da Rádio City FM também. Ok, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho retornamos com o Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 7h06. Bom Dia Rádio City no ar. Programa da CDL Santos Praia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15h para as 7, às 8 da manhã. Aqui Zé Torquato no comando. Na bancada, os comentaristas João Vilela, que é advogado e empresário, e o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, presidente da CET Santos. E também com transmissão ao vivo no Facebook da Rádio City 102. Rádio City a partir de hoje. Interaja, acompanhe também pelo Facebook o nosso programa, que agora vai trazer a situação das balsas e estradas. Balsas e estradas.
Travessia Santos Guarujá, 5 balsas em operação, o tempo de espera de aproximadamente 20 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, o tempo de espera é de 30 minutos. Travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os sentidos. As informações das estradas agora, no sistema Anchieta Imigrantes, sistema operando em 5x5. Lembrando que a Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10, por conta do excesso de veículos. As demais rodovias do sistema Anchieta Imigrantes têm tráfego normal. Às 7:08, o recado é da Black Jaw Choperia. Black Jaw Choperia, sempre uma excelente opção para você curtir o seu happy hour, o seu momento especial de diversão e lazer. Estacionamento do Mendes Convention Center à sua disposição. Você pode curtir todas as delícias do cardápio totalmente renovado do Black Jaw. Um ambiente fantástico, aquele chopp a 40 graus negativos, além de um ambiente adequado para você fazer sua festa, confraternização, reunir os amigos, aniversários e muito mais. Excelente carta de vinhos, drinks especiais e muitas coisas boas para você curtir de terça a domingo a partir das 18 horas na Black Jaw Choperia, inclusive com música ao vivo de quinta a domingo. A Black Jaw Choperia fica na Francisco Glicério 206, no Gonzaga, em Santos. Telefone 32228-7570. Cumprimento aqui também o coordenador do Procon Sotos, nosso comentarista de terça-feira, o Rafael Quaresma, na audiência do nosso programa. Vamos em frente, Thiago. Indefinida ainda a situação de imóvel alugado pela Prefeitura de Santos, pagando R$25 mil mensais de locação desde fevereiro de 2015 e com contrato a vencer com 6 meses, sendo R$450 mil já gastos, além de cerca de 300 mil em reformas. A Secretaria de Saúde de Santos ainda não definiu o prazo para a mudança do PS da Zona Leste, que funcionará na Afonso Pena, número 386. Lembrando que a mudança se dará porque o PS da Zona Leste será totalmente demolido para a construção de uma nova unidade de 3 pavimentos no mesmo local. Terá 3.500 metros quadrados de área construída. A unidade provisória, a 900 metros da distância, na Avenida Afonso Pena 386, terá 435 metros quadrados. Então, esse imóvel já alugado há algum tempo para suprir a necessidade ao longo da reforma do PS da Zona Leste, né? Ele realmente chama atenção pelo longo prazo e esse planejamento que não bateu direito para que o imóvel fosse lá ficar sem uso. Também ao mesmo tempo teria que fazer as adaptações, mas me parece que em 30 dias é o prazo mais ou menos para se regularizar essa situação. Zé, você falou exatamente o que eu ia falar. Falta de planejamento. É o mínimo que a gente pode enxergar, além de um valor extremamente alto de aluguel, não é por nada não, mas não sei como é que foi feito esse aluguel aí, mas no meu ponto de vista, 400 e poucos metros quadrados, R$25 mil na Afonso Pena, e mais 300 mil em reformas, eu acho algo extremamente caro. Não sei como é que foi feito isso, mas no meu ponto de vista, eu conheço como estão os valores hoje no mercado. Agora, é o que você falou, é perfeito, falta de planejamento. Se você mantém um aluguel desse valor, e sem contar que já era a hora da prefeitura ter seus lugares próprios. Eu sei que o prefeito até teve uma certa mudou algumas coisas em relação a isso, mas eu vi que um pouco tímido até em relação a isso, mas nós temos que mudar isso, sabe? Não dá para a prefeitura pagar essas exorbitâncias em aluguel, tendo espaços públicos. Existem espaços públicos, eu sei que tem uma série de dificuldades no meio do caminho, tem uma série de problemas no meio do caminho, mas já está na hora de a gente economizar muito mais. Não dá para você manter o custo, e eu não estou falando da prefeitura de Santos, estou falando de todas as prefeituras, eu estou falando do estado, estou falando do país. Não dá mais para você manter um custo tão alto do poder público, porque isso consome impostos. Não é a prefeitura pagou, não, nós pagamos. Temos que mudar esse conceito de falar que tem escola de graça, hospital de graça, não sei o que. Não tem nada de graça, tudo é muito caro e muito bem pago pelos impostos, e todos nós pagamos. Quando você vai na padaria comprar um pãozinho, você está pagando imposto para a prefeitura, para o estado e para a União. Quando você vai fazer uma compra no supermercado, você paga para todo mundo também. Você vai ao dentista, você vai ao médico, você vai em qualquer lugar, você está pagando muito caro os seus impostos. Então a gente não pode brincar mais de deixar isso. Eu estou falando para todos os entes públicos, gastar o que se gasta para manter essa máquina pública, e é ineficiente. Nós já não temos eficiência mínima
para você poder justificar o custo tão alto da máquina pública. Fifi? Eu concordo com o João. Eu acho que essa questão dos imóveis públicos serem próprios é fundamental, que você economize muito, e é nessa linha que o governo atual tá caminhando. Só que você não consegue de uma hora para outra ter todos os imóveis públicos de propriedade da municipalidade, mas você vê alguns avanços. Por exemplo, esse imóvel que está se referindo agora, ele inicialmente ele fica na Afonso Pena, um imóvel conhecido, era o antigo PS do Macuco, né? Ele inicialmente foi construído pelo Lions Club. No governo do ex-prefeito Beto Mansur foi feita uma ampliação, ele foi duplicado. Eu não lembro a metragem exata que ele tem agora, mas o que está sendo proposto nesse momento é que ele seja novamente duplicado. Só que para ele ser duplicado novamente, não tem como fazer garantindo as estruturas existentes. Ele vai ser totalmente demolido e uma nova edificação construída. E nesse sentido, João, você pega, por exemplo, a Policlínica da Ponta da Praia, também é um imóvel público particular que foi construído nesse governo. Você pega o restaurante Bom Prato nos Morros, imóvel público particular construído nesse governo. Outras policlínicas, por exemplo, da Areia Branca, construída nesse governo. Então, a linha é essa, só que a gente não consegue de uma hora para outra acabar com todos os aluguéis. Infelizmente não consegue. Não, eu entendo. Mas a tendência é essa, realmente você está coberto de razão. A tendência é que a gente chegue a um momento, o objetivo desse governo é que você chegue a um momento que todos os imóveis sejam propriedade da municipalidade. A partir daí você não tem que alugar novos imóveis. Por exemplo, você pega no governo passado a Câmara Municipal. A Câmara Municipal alugava alguns imóveis por uma fortuna, né? Na própria Rua 15, na própria Praça Mauá. Com a construção da Câmara, isso daí também parou de existir. Então, a tendência, o que eu tenho visto nos últimos anos, os serviços estão aumentando, a municipalidade aumenta a quantidade de serviços prestados, e isso, de certa forma, não é que seja interessante, mas você percebe o empobrecimento da população da região. E aí você tem mais demandas sociais. Com essas demandas sociais você precisa ter os imóveis adequados de uma forma diferenciada, e a partir daí o único caminho que eu vejo como o caminho correto é você realmente ou comprar uma edificação, ou você, dentro do espaço que você tem, melhorar aquelas instalações de forma que você atenda mais pessoas de maneira mais adequada. É esse caminho que a gente está trilhando na administração municipal atualmente em Santos. Mas você vê, Fifi, concordo contigo, sem dúvida, que não é um trabalho fácil. Mas, por outro lado, você vê, a falta do planejamento é gritante. Você vê, se aplica R$25 mil por mês, não se usa ainda esse imóvel que está sendo locado, e se gasta R$300 mil, que foram perdidos esses R$300 mil. Perdeu o mensal de 25 mil até agora, que já viram um valor absurdo, e se perde os 300 mil investidos também no lugar. Poderia ser uma nova policlínica. Eu acredito até que com o valor que já se gastou, já teria se comprado outro imóvel. O pior é isso. Né? É que nesse caso eu não tenho familiaridade com esse assunto. Se eu tivesse, eu estaria falando com mais segurança. Mas também não sei se tem alguma outra. O que eu percebo na notícia é o seguinte: por exemplo, você tem um projeto para começar um prédio. Você precisa, a primeira coisa, principalmente a saúde, que é uma coisa muito sensível, você precisa alugar um prédio nas proximidades daquele prédio que você está funcionando. Se você alugar muito distante, aquela população que você tem como objetivo o atendimento, ela já vai ficar distante do seu atendimento e existe uma reclamação. Então você já tem a dificuldade de identificar o local. No momento que você aluga aquele imóvel não está preparado para você desenvolver as atividades que você se propõe a desenvolver. No caso, saúde. Você tem que fazer as adequações daquele imóvel. E depois você tem que fazer todo o remanejamento das equipes que estão no imóvel antigo para esse imóvel alugado. Essa logística, eu não tenho a familiaridade para te explicar, olha, o problema foi esse, ou não houve problema, ou o prazo está dentro, ou o prazo está errado. Eu acho que a pessoa mais indicada para explicar esse assunto seria o próprio secretário de saúde. Mas a logística é essa mesmo. Agora, o tempo que a gente está discutindo é o tempo, né? O tempo, infelizmente, eu não consigo te dar maiores informações, porque eu não tenho intimidade com o assunto. Mas só para ter o que eu vejo assim, a Constituição permite, por exemplo, o IPTU progressivo para imóveis abandonados. E nós temos muitos instantes de imóveis abandonados. A chegar ao ponto que vira quase um confisco. Você abandona, porque tem a função social da propriedade. E nós temos a prefeitura tem mecanismos legais para conseguir
imóveis com um custo extremamente abaixo. Sei que é uma briga judicial, tem uma série de questões nesse ponto, mas imóveis abandonados, já tem imóveis do Estado, tem imóveis do Estado abandonadíssimos aí e sem o uso que a gente poderia ver. Não, eu sei que às vezes o lugar não é o que você quer, né? Mas, por exemplo, eu esqueci, agora estava lembrando, você pega, por exemplo, a parte administrativa, aquele imóvel que era da Petrobras, Dom Pedro com Praça Mauá. A prefeitura adquiriu aquele imóvel e levou uma série de secretarias para lá. O imóvel que era da CPFL, na Praça dos Andrades, a prefeitura adquiriu aquele imóvel e está levando Secretaria de Educação para lá. Então, a lição de casa, de alguma forma, dentro da disponibilidade financeira, a prefeitura vem fazendo. Ela vem ocupando e de forma estratégica. Por que ela está levando, por exemplo, a secretaria estava na Prodesan para o centro? Se discute muito o centro, de que forma que a gente vai revitalizar o centro. Você só revitaliza dando atividade, tendo atrativo para as pessoas irem para aquele local. Me assusta o centro do jeito que está, né? Então, o centro, o João, você é lojista, você é empresário do segmento aí de lojas, você sabe muito bem que você tem que ter um ambiente adequado para você desenvolver sua atividade profissional. O centro não vai ser mais como ele era anteriormente com lojas. Mudaram as características do centro. Você antigamente, na década de 70, você tinha, década de 60, você tinha o centro comercial de Santos, era o centro. Então a gente falava, 80 também era. Eu ainda estava ouvindo o Nicolau falar ontem no programa de TV de vocês. Ele falou, que antigamente falava, eu vou para a cidade. Para a cidade, era exatamente. isso mesmo, que os bairros eram residenciais. Com a pulverização do comércio nos bairros da cidade, você esvaziou o centro. Fora isso, você teve um centro de comércio mais aquecido em São Vicente e Vicente de Carvalho. E aí você esvaziou totalmente o centro. Por quê? Porque o centro tem pouquíssimas moradias. Então as pessoas que moram no centro não conseguem dar para os comerciantes do centro a condição do consumo. O que o centro virou? O centro virou um prestador de serviços, instalação de prestadores de serviços e também de restaurantes. Você vê a quantidade de restaurantes que abrem e fecham no centro, é uma grandeza, porque tem um público trabalhando naquela região muito grande. O principal deslocamento da região metropolitana, por isso o VLT vai para o centro, felicidade de São Vicente para o centro, diariamente, do centro de Santos. A maior oferta de empregos na região metropolitana hoje está na região central de Santos. E não é mais de lojas, é de prestação de serviços. Então a gente percebe uma mudança substancial no centro. Você levar público para o centro, você consegue dar uma condição diferenciada para esse tipo de comércio. Qual vai ser? O comércio de restaurantes, o comércio de lanchonetes, o comércio de alimentação, que é o pessoal que trabalha no centro tem a necessidade mais primordial, imediata. Porque você tem um problema já na região e no município de Santos de dificuldades de deslocamento. A gente discute muito mobilidade urbana. Então, antigamente uma coisa que era normal, você trabalhava no centro e almoçar em casa, hoje é uma coisa inimaginável, é muito difícil alguém fazer isso. Agora 7h20 no Bom Dia Rádio City, tem a participação dos ouvintes. Participação aqui, Zé, do Renato, que diz assim: por que cada estado não tem suas próprias leis como nos Estados Unidos? É o que o João falou, acho que ele está coberto de razão, porque as realidades sociais são totalmente distintas, né? Verdade. Na verdade poderia ser, porque a Constituição diz que é privativo do Congresso Nacional, do Congresso Federal, a elaboração de leis penais. É privativo, não é exclusivo. Então poderia ser delegado. É que há uma questão política por trás de tudo isso, mas eu não vejo problema nenhum em delegar. Até que a Constituição dá uma previsibilidade em relação a isso, porque como eu falei, ela é privativa, não é exclusiva, que tem uma diferença grande na lei em relação a isso, e acho que deveria ser delegado para os estados poderem legislar de acordo com suas características. Cada estado é um diferente do outro. Até em relação a regiões metropolitanas, deveria ter uma certa flexibilidade maior em relação a isso, que cada lugar é diferente um do outro. Olha só, Zé, tem a participação do nosso ouvinte aqui pelo nosso Facebook, ele não se identificou, mas diz assim, ainda falando sobre o aluguel, né? No José Menino tem uma casa alugada há mais de 1 ano pela prefeitura, que também não é nada. Tá? Tem aqui a Maria da Aparecida que diz assim: quanto custa mensalmente os 300 comissionados da prefeitura, sendo que existem excelentes funcionários concursados? A questão das contratações dos comissionados, enfim, sempre em pauta. Fica aí a participação dos nossos ouvintes e vamos em frente com o Giro Nacional de Notícias aqui no nosso programa 7h22. Giro Nacional.
Dilma pede plebiscito e fim do impeachment. Então, quando eu li essa matéria, Vai ter eu fim falei, do puxa vida, vamos mudar um pouco o discurso, né? Você vai, não, por que precisa do não, porque é golpe. Pô, peraí, né? Pois é algo assustador. Primeiro que não há uma previsão. Mesmo que você querer, tudo bem, mas constitucional, não há não há previsão. possibilidade nenhuma. Não diz assim, olha, em caso de você tenha a possibilidade de um plebiscito, não há. Então você não tem nem como fazer. O mesmo PT, a própria PT é contra. não tem sentido isso, sabe? É algo que você pedir, algo que é impossível. É algo impossível. E falar dessa questão do golpe já até cansou. Fica feio, sabe? Fica uma coisa muito feia. Falar, olha, é golpe, é golpe. É feio falar isso até, sabe? Isso prejudica. Em vez de mostrar, falar, olha, realmente nós cometemos uma irregularidade muito grave e ponto final, e vai sofrer impeachment por causa disso, assumir o que fez, não que os outros governos também não tenham feito as famosas pedaladas, mas aí tem uma questão que os juristas vão combater muito e falar, mas o crime foi o mesmo que outros governos fizeram e não aconteceu nada nos outros governos. Há uma diferença muito grande. Muitos vão falar, mas não há essa, se você furtar R$1, furtar 1 milhão, a pena é a mesma. Realmente, desse ponto de vista é. Mas vejam, tem alguns crimes de responsabilidade, alguns crimes que têm uma proporcionalidade em relação à quantia que você faz. Se você, por exemplo, trouxer um contrabando, um descaminho que você traga do exterior, você trouxe lá um celular, trouxe um notebook, que trouxe alguma coisa na sua bagagem, não sei se o valor ainda está esse, mas a Receita Federal vai considerar como crime, porque há uma norma em relação a isso, acima de R$20 mil. Ou seja, valores menores, continua sendo o descaminho, passando daquele valor da cota que você tem, continua sendo o descaminho, continua sendo o que a gente chama de contrabando, mas não é contrabando, mas continua. Só que acima de 20 mil virou crime. Aí realmente é colocado. É mais ou menos o que aconteceu em relação ao impeachment. Havia essas pedaladas de uma certa forma em valores menores. O Fernando Henrique foi de 300 milhões que ele fez. É um valor alto? É alto, mas dela foram bilhões, foram muitos bilhões. Foram 500 bilhões. É algo assim inimaginável. Então há uma gravidade muito maior do que aconteceu, sem contar a questão política. Se o país estivesse andando a mil maravilhas, deixar isso bem claro também. O impeachment ele é político e é jurídico. Há um motivo jurídico? Há. E há um motivo político. Também há. Há os dois motivos. Existem os dois motivos. Por quê? Se o país estivesse andando a mil maravilhas da economia, pujante, tudo muito bem, tudo muito bom, provavelmente não haveria o impeachment. O impeachment, ele é um argumento legal para uma punição moral. Sim. Do meu ponto de vista é isso. Você tem um absurdo de um descalabro administrativo implantado no Brasil e uma roubalheira de muitos anos. Todos caíram nessa roubalheira. Até agora só não apareceu o nome do ex-presidente Lula e o nome da presidenta. Você vê que absurdo, presidente, né? Ela usa a gente Mas é inocente, que nem a Vanessa Grandotin falou, ela é inocente. A nova presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, falou, não, nada de presidenta, você presidente mesmo. Porque eu fui estudante, mas a Vanessa Grandotin no Senado falando isso. O PT conseguiu mudar até a língua portuguesa, mas da presidente Dilma. E aí você repara o seguinte, já passou, ela não percebe que já passou, que chega um momento na vida das pessoas que eu acho que elas têm que preservar o mínimo de dignidade que sobrou. Ficar falando de plebiscito essa altura do campeonato, esquece. E pra quem esse plebiscito, Fifi? Para novas eleições, né? Não, pra quem que seria? Quem tá pensando no Lula? No Lula, no mínimo. Só estão esperando acabar a Olimpíada. O negócio só não rolou mais rápido agora por causa das Olimpíadas. Então, você discutir esse assunto, já massacrou tanto o governo, poderia chegar no microfone e falar, gente, desculpa, realmente nós erramos, eu não sabia o que estava acontecendo, foi um absurdo, eu não vim aqui para isso, eu tô fora da política, eu não quero mais saber disso, desculpa, eu não consegui contribuir. É mais digno do que ficar estrebuchando. E para com esse negócio de, olha, não fiz nada, isso é golpe. E outra, figuras que eu não tenho familiaridade de convívio, mas você pega o ministro Cardoso, era uma pessoa que me passava uma seriedade absurda, plena. Ficar defendendo o indefensável da vírgula do processo com tudo que ocorreu, e ele é um cara que eu considero um cara sério,
cair fora do assunto principal, que foi o total desmando desse governo que passou, do governo anterior, a roubalheira que existiu, e ficar discutindo a vírgula do, meu Deus, para, gente. Olha, sabe o que me remete isso? Aquela cena do Genuíno saindo depois de preso com o punho cerrado para cima, como se ele fosse um injustiçado. Esse pessoal, eles são tão malucos, eu acho que eles são da época, eles se olham no espelho e se veem com 18 anos, não é possível. Eles se veem como os caras que querem pegar o governo, eles não percebem que eles já pegaram o governo e já perderam o governo. Eles continuam querendo pegar o governo novamente para mudar o Brasil. Só que a receita de mudança deles é péssima, é uma receita falida para o país. Agora, você falou dos neologismos petistas, né? O Lula lá atrás, ele criou um tema que se aplica muito ao que a gente está vivenciando hoje, até nessa questão de impeachment. É a maracutaia, né? Lembra que ele falou? Isso é maracutaia. Eles institucionalizaram a maracutaia. Sim. É verdade? E o nunca antes na história desse país. É verdade. Nunca antes na história desse país se roubou tanto. O final do livro, o último capítulo é esse. Plebiscito. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que não há chance, que a Constituição não contempla. Não quisesse, E mas o presidente do PT, Rui Falcão, acha que a proposta não tem a menor consistência. Mesmo que todo mundo quisesse, mas todo mundo mesmo, a população quisesse, o Michel Temer quisesse, todo mundo quisesse, não tem jeito, não dá pra você fazer. O país vai sangrar até quando? Até quando? É verdade. Tá acabando o sangue, hein? Não dá mais pra ficar sangrando. Primeiro dia de disputa eleitoral autorizada congestiona as redes sociais. Então, hoje com as restrições da nova legislação, as redes sociais ganham muita força, não é? Mas eu acho que os candidatos têm que tomar cuidado também para não irem além, né? Não bombardear eleitor, mas eles também não têm muita opção, né? Porque o espaço para divulgação dos vereadores está bem menor agora na propaganda política, e eles vão usar e abusar das redes sociais. Para a nossa sorte e nosso azar, depende do ponto de vista. Eu tenho um pensamento em relação a isso. Eu acho que tinha que ser uma peneira maior, feito antes de lançar uma candidatura. Porque senão vai ser uma corrida infeliz para quem está correndo na questão. Primeiro porque é o seguinte, muita gente está com esperança de conseguir uma vaga e tal, mas eu acho que tinha que ter uma peneira maior de várias formas. Nós temos que ter pelo menos condições, tinha que fazer um teste, como fosse um Enem, fosse alguma coisa, e os partidos se responsabilizarem mais pelos candidatos. Eu sei que eu estou discutindo uma coisa que não vai acontecer, acho que não vou ver isso na minha vida jamais, mas precisa ter uma peneira antes maior para separar essas pessoas, poder ter menos candidatos para você colocar, ter uma seleção melhor, para depois na Câmara você não ficar reclamando que não tem qualidade, não tem uma série de coisas, mas tem que peneirar melhor e o partido ter menos candidatos, 2 candidatos por partido no máximo. Tem muito partido também, é outra coisa que é absurda, você ter muito partido é outra coisa que fica assustadora. Ninguém sabe nem mais quantos partidos são e nem quais as siglas. Você vê um monte de letrinha lá, nem o candidato, você perguntar para os candidatos o que significa a sigla do seu partido, a grande maioria não conseguiria saber, nem dos mais famosos. Se perguntar o que é PSDB, muita gente não vai saber o que é exatamente PSDB. Tem até uma B é de Brasil, outra é brasileiro, outra. Então você vai ter uma dificuldade muito grande até nisso. Então tem que ter uma peneira maior, tem que ter menos candidatos e tem que ter uma corrida mais saudável. Tem que ter uma peneira anterior, tem que ter uma prévia. Essa que é a grande questão. Até porque a população, ela foca muito a eleição do executivo, mas a principal eleição, no meu ponto de vista, é o legislativo, é proporcional. Por quê? Porque a proporcional é que vê todas as leis municipais, estaduais e federal. E a partir daí você começa a ditar as regras para o executivo cumprir. Então, se você tiver uma eleição proporcional, que são as eleições para vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, você começa a ter uma qualidade melhor nas leis propostas e no acompanhamento do executivo. As pessoas ficam com um discurso muito vazio. Não, a gente está aqui para fiscalizar o executivo também, mas tem que olhar a lição de casa. Por exemplo, esse final de semana, semana passada, se eu não estou enganado, eu vi num dos jornais da cidade uma matéria falando dos dias que tem no município de Santos. Cada dia tem uma homenagem. Por exemplo, hoje é dia 17 de agosto, deve ter alguma homenagem oficial no município de Santos, que ninguém sabe nem qual é. Então, para que tem essas homenagens dessa maneira?
as homenagens que são propostas para pessoas que moram na cidade ou sequer vieram para a cidade algum dia. Porque na grande maioria das vezes são homenagens para a pessoa fazer um jogo de interesse dela com um homenageado. O homenageado às vezes nem sabe que tá no interesse do que está homenageando. Ele vai perceber isso depois. Então são coisas que não precisa ser dessa maneira. Você pode ter um legislativo mais atuante, um legislativo mais equilibrado. A Câmara de Santos tem pessoas que têm responsabilidade, que eu percebo que elas têm propostas, mas tem dificuldades em outros casos. Não estou falando nem culturais, porque às vezes o cara não tem estudo, mas o cara é um cara representante de uma comunidade que ele pode vir com propostas bastante substanciais para o executivo. Então, numa eleição que a gente divide sempre executivo e legislativo, porque elas são juntas, o principal foco tem que estar na eleição proporcional, porque o executivo, você vai ver os candidatos na televisão fazendo suas propostas, você tem como analisar com maior facilidade. A proporcional não. A proporcional, o cidadão chega lá e fala: eu sou o João da Silva, meu número é 7927 e vote em mim, que eu sou pela legal. Saúde, pela educação, pela segurança. É o tempo que o cara tem pra falar. Acabou. Aí você olha aqui e você fala: pô, isso é patético. O cabelo do negócio desse é patético. Não, Tem aquela, aí no final a coligação. Pois é, não tem sentido o que acontece hoje. É o que você colocou exatamente, enfim, mas eu acho que se a pessoa não tiver condições mínimas Dá tempo de falar. de conseguir saber o que ele vai fazer lá, porque a proposta pode ser boa. Eu vi hoje de manhã, antes de vir pra cá, tava vendo lá no Facebook, tá um monte de campanha e tal. As propostas, já que você tá vendo ali, são todas impossíveis de serem feitas pelo Legislativo Municipal. Não dá pra você fazer. Tem uma proposta agora de pena de morte, eu vi. Pô, não tem como o vereador propor pena de morte, é impossível. Não, essas coisas nem o deputado federal é possível. Essas coisas, a população que estiver analisando já começa a tirar essas pessoas, porque ela sabe que essas pessoas não vão conseguir fazer isso. Por exemplo, um parlamentar que vai ocupar uma Câmara Municipal, não vamos falar nem da região do Brasil, seja onde for, ele tem que saber o mínimo de orçamento. Sim, como não é que ele vai votar? Dá. Porque ele vai votar um orçamento. Se ele vai votar um orçamento, ele tem que saber o mínimo de orçamento. Ele é o guardião do dinheiro público, vamos falar em orçamento, que às vezes faz um abstrato, né? O dinheiro da prefeitura, quem é o guardião, que tem que fiscalizar se está bem aplicado, essa questão, a gente falou agora do imóvel, se foi alugado, se foi bem alugado, se não foi, é o vereador. Lógico. E o problema ainda que você tem um problema mais grave, é o toma lá da cá. O vereador vira como se fosse um despachante da população, porque ele é o cara mais acessível do poder público, é o vereador. Muitas vezes fala com o vereador, fala com o prefeito, claro que é. Mas ele acaba sendo um despachante. Olha, não estou gostando de tal coisa, ele nem tenta às vezes. Às vezes a pessoa nem tenta. Olha, eu vou ligar pro vereador, ele é meu vereador, ele teve apoio da gente aqui, ele que se vire para resolver. E aí ele tem que, e não é papel dele, fazer essa ponte. Eu preciso de uma creche, preciso de um caixão pro fulano que faleceu, preciso de um hospital, preciso de uma internação, preciso de uma escola, preciso disso. Aí ele tem que entrar na prefeitura e pedir isso pro secretário, pro prefeito, para quem for. E essa troca, na verdade, ele não pode depois cumprir o papel dele principal, porque ele fica meio dependente do poder executivo, de fiscalizar o executivo. Você imagina isso, como deve ser esse varejo, como deve ser intenso em cidades muito pequenas. Sem dúvida. E você não tem a menor condição de oferecer nada. Esse varejo exatamente. Esse varejo. Quanto menor a cidade, maior o varejo. Sim. Porque a proximidade com o vereador é muito maior. Muito maior. E aí tem um problema muito sério que eu vejo, essa falta de conhecimento do que você vai poder fazer lá dentro. E as pessoas imaginam, vou fazer lei para mudar isso. Não vai fazer nada disso, para com isso. Você vai fazer muito pouco. A margem de manobra de criar uma lei, e aí começa a criar aquelas leis exóticas, para não dizer bizarras. Vamos em frente, Thiago. Sérgio Moro decide que tem competência para julgar Lula. No despacho de 6 folhas, o Sérgio Moro fala: não, eu tenho competência sim para julgar o Lula no que ele entende como o arquiteto do esquema de corrupção que abalou a Petrobras. Pois é, eu acho que quem não deve não teme, né? Quem não deve não temer, talvez hoje em dia seja mais adequado falar, mas é assustador, porque se tem alguma coisa errada com o juiz, se você acredita que o juiz é imparcial por algum motivo, não é dessa forma, porque nem foi feito ainda realmente, não há um julgamento formal do ex-presidente. Agora, se tem medo,
se tá achando estranho, se tem alguma coisa errada, tem meios legais para você verificar isso. Se não há prova nenhuma, se não há nada contra, não é só o juiz, é o Ministério Público também. E não pode ser feito sem fundamentação e sem prova. Senão você derruba no tribunal rapidamente, se for feito alguma coisa assim. Então não tem essa possibilidade. Depois outro, você pega nos dias atuais, que você tem uma comunicação plena e imediata, vamos supor que você está sendo perseguido. O ex-presidente da República está sendo perseguido, estão dizendo que o sítio é dele, que o triplex é dele, nada disso é dele, não fez nada. Chama uma reportagem em rede nacional. Pô, fácil. Acho que os veículos de comunicação todos vão parar nesse dia. Dar atenção. E expõe tudo. Olha, eu estou sendo perseguido por causa disso, isso é um golpe, isso está errado, eu não fiz isso errado, mostra o documento, eu não tenho documento, tá tudo errado. Acaba essa brincadeira logo. Por que fica o tempo inteiro indo? Por exemplo, você pega ontem a esposa dele, o filho dele, dizendo, saiu na UOL, dizendo que eles iam pro interrogatório e não ia falar nada, iam ficar quietos. Caramba, se você não deve nada. É a chance que você tem para falar, olha, vocês estão cometendo isso é perseguição, não tem nada a ver com o que vocês estão falando, eu tô limpo nesse negócio. Acaba essa brincadeira. Agora, ficar escolhendo o juiz que vai julgar. Eu também gostaria, né? Mas agora eu vou falar. É a mesma coisa com a final de campeonato. Escolhe o juiz que vai apitar. Pô, bacana, eu quero do meu time, do time adversário. O neutro eu não quero. Mas quem te garante que isso não acontece? E todo mundo quer ser julgado pelo STF, né? Se vai ser julgado, se é pra ser julgado, é o que eu falei a semana passada. O STF é uma mãe, ele é muito bonzinho, por sinal, né? O que você imaginava anteriormente, isso pro STF foi péssimo. Sim. Porque você imagina, eu como simples cidadão, sempre vi o STF como a corte máxima do país, de imparcialidade e de probidade. No momento que você começa a ver as pessoas estão envolvidas, querendo sair de juiz de primeira instância, segunda instância e direto pro STF, você fala, não, pera, alguma coisa está errada. E você vai ver por que eles querem ir para lá. Porque eles foram indicados, os juízes foram indicados por esses caras que vão ser julgados. É um pré-julgamento? É errado? Pode ser errado, mas nos leva a esse tipo de análise. É absurdo isso. O próprio STF deveria falar, peraí, para com isso. Vai ser primeira instância, não vem com esse negócio para preservar a corte, porque o PT conseguiu, infelizmente, fragilizar todas as instâncias de poder no país. Eles acabaram com o Congresso Nacional. Quando a gente fala Congresso, a gente fala Câmara de Deputados e Senado. Eles acabaram com o Judiciário, eles acabaram com todo mundo. Só ficou imaculado até então o partido. Quando devassou todas as falcatruas que o partido praticava, aí acabou tudo. O Castelo de Cartas ruiu. E agora você continua colocando o STF numa situação ruim, caramba. Não dá pra gente conviver com isso e observar isso quieto. Mas eu tenho, só para falar rapidamente, uma esperança muito grande, porque eu vejo agora a próxima presidente, Carmen Lúcia, e ela realmente, do meu ponto de vista, ela é sensacional em termos de direito. Apesar de ter sido o PT que tenha colocado ela, por sinal, mas ela é realmente uma esperança muito grande pro Brasil. Uma pessoa realmente extremamente conhecedora do direito, extremamente séria, uma das poucas pessoas que eu vi até hoje tão sérias num cargo tão alto. E para terminar o Giro Nacional, Teori Zavascki autoriza a abertura de inquérito contra Dilma e Lula por obstrução da justiça. O ministro Teori, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal, autorizou sim a abertura do inquérito contra o presidente, a presidente afastada Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 2 ex-ministros do governo da petista, segundo fontes com acesso à investigação. Em despacho na última segunda-feira, o ministro autorizou a realização de diligências no caso, andamento processual que é praxe após a abertura das investigações, a tentativa de destruir a Lava Jato. O contexto, em linhas gerais, já foi abordado pelos nossos comentaristas aqui no nosso programa O Bom Dia Rádio City. Aliás, Thiago, sendo transmitido ao vivo pela internet, correto? Exatamente, pela página da 102 Rádio City FM. Lá você encontra também o chat. Você pode mandar sua mensagem, pode interagir com a gente também através do post do vídeo que está logo fixada no topo da nossa página. É por isso que a Rádio City é a rádio que você vê.
APO Planos Odontológicos Empresariais, referência e benefício para seus funcionários, uma empresa altamente especializada, certificada pelos 9001 em todos os departamentos, excelência no atendimento para os seus funcionários, para a sua empresa. Faça como grandes expoentes aqui da região, como o Grupo Mendes, o Grupo Santa Cecília, a Transbrasa, a Rodrimar, entre outras empresas que já aderiram ao plano da APO, que é disponível para pessoas jurídicas a partir de 3 funcionários contratados. Ligue 21044000 ou acesse apodonto.com.br. APO, a saúde da sua empresa começa aqui. Bom Dia Rádio City volta já 7h42. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 7h45, o recado é da Churrascaria Tertúlia, uma delícia realmente almoçar, jantar, conviver com as pessoas que você gosta e usufruir das delícias na Churrascaria Tertúlia. Rodízio de carnes nobres, hoje o rodízio é R$54,90, é assim de segunda a sexta, no almoço e no jantar, excelente atendimento, uma localização privilegiada, só tem elogios para a Churrascaria Tertúlia, que é a minha dica para hoje. É isso aí, almoce ou jante na Churrascaria Tertúlia, você vai ser muito bem recebido, com certeza. Bartolomeu de Guzmão 187, telefone 3261-1641. Acesse o site churrascariatertulia.com.br. Um abraço ao Fernando Angel e toda a equipe da Tertúlia, sempre prestigiando aqui, a Érica também, sempre prestigiando o nosso trabalho aqui no Bom Dia Rádio City. Tiago, tem participações dos nossos ouvintes? Tem sim, Zé, participações aqui através do nosso WhatsApp 997829970, lembrando pelo telefone também 2104-5410 ou pela página da 102 do Bom Dia Rádio City lá no nosso Facebook. Participação que chega pelo WhatsApp. Bom dia a todos, essa questão é para o Fifi. Por favor, Fifi, peça para sua equipe pintar as faixas demarcatórias, é isso? Demarcatórias. Isso, das vagas de táxi do ponto em frente ao Hospital Guilherme Álvaro no canal 4, pois os demais motoristas estacionam no local, prejudicando o nosso trabalho. Participação do nosso ouvinte, o Fabiano, que trabalha com táxi, né? Fabiano, eu vou até observar isso porque já era para ter sido pintadas essas vagas para taxistas em frente ao Guilherme Álvaro, fica no sentido centro-praia, e ali, se não me engano, tinha vaga para táxi, vaga para deficiente e idoso. Vou observar se não, pelo que você está passando, não ficou pronto, mas deveria já estar pronto sim. Olha só, o Fábio Barros diz assim, aproveitando que o Fifi está por aí, existe algum projeto para mudar o sistema da ciclovia do canal 1 com a praia? Ele diz que costuma passar por lá e normalmente ele fica parado em 3 semáforos para fazer a passagem canal 1 praia, isso de bicicleta. É porque o cruzamento do canal 1 com a praia é um semáforo de 3 tempos. O que está ocorrendo é que a gente está ultimando agora a instalação de semáforos tempo real, e nesse momento a gente está justamente aferindo o fluxo na praia. Eu imagino que até dia 2 de setembro isso daí vai estar concluído e vai melhorar bastante essa travessia aí nesse local. Mais uma participação que chega, Fifi, mais uma vez estão asfaltando a Nossa Senhora de Fátima no local errado, o local que deveria estar asfaltando seria, né? A rua Boris Kaufmann até a Martins Fontes, e por favor, dizendo assim, né, para o senhor não vir com desculpas, como é que é? É o Alisson, tá dizendo que vai ser asfaltado quando for o viaduto. Bom, até lá nós temos que passar por vários buracos, questionando mais uma vez o asfalto aí na Nossa Senhora de Fátima. Então, Nossa Senhora de Fátima, nesse local que o Alisson está dizendo, é o que vai receber o viaduto. Tem o viaduto da Martins Fontes, que tem embocadura na Nossa Senhora de Fátima, ele chega próximo àquela rua Ana Santos, na Nossa Senhora de Fátima, e não tem sentido fazer uma pavimentação asfáltica no local agora, apesar do pavimento asfáltico não estar em condições ideais, porque vai ser quebrado já ano que vem. A licitação desse viaduto está em fase de conclusão. Não é só o viaduto e a pavimentação, tem uma drenagem, porque esse local tem um problema de alagamento muito grande. Dentro desse projeto do viaduto existe a drenagem também. Esse projeto todo está sendo capitaneado pela Secretaria de Infraestrutura, que também é responsável pela pavimentação, mas fazer a pavimentação nesse momento seria daqui a 4 meses quebrar tudo que está sendo feito. Então, peço um pouquinho de paciência pro Alisson, entendimento que o adequado, o correto é primeiro fazer a drenagem, depois o viaduto, depois a pavimentação.
Com a conclusão do viaduto, inclusive o viário vai ter modificação, porque o alargamento dessa região vai ter que ser feito. Então não é prudente pavimentar nesse momento. Bom dia, Rádio City, obrigado a participação dos nossos ouvintes, obrigado também ao Fifi, Antônio Carlos Silva Gonçalves, engenheiro, presidente da CT Santos, na bancada também o empresário advogado João Vilela, nesse programa de realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, Design Gallery, lista de casamento, chavá, chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço, 6 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para lar e decoração, e agora também em presentes finos, e o padrão de atendimento da Design Gallery, que é uma loja muito querida, que todo mundo conhece e sempre sai satisfeito. Tem várias faixas de preço, muita qualidade e variedade. Essa é a Design Gallery que você deve visitar sempre. Aliás, o João me contou que teve um resultado extraordinário, não é? No Dia dos Pais, graças aqui ao anúncio que ele faz com a gente, com certeza, né? Não, claro, já é a referência que a loja virou em tudo que ela oferece com excelência realmente para os seus clientes. Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. 7h50, é hora de esporte aqui. Giro Esportivo. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, Zé, grande abraço a você, ouvinte ligado na City FM. Rapaz, que coisa ontem, hein? O futebol feminino do Brasil eliminado dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eliminado não, na verdade perdeu na semifinal e vai disputar a medalha de bronze, né, na próxima sexta-feira lá no Itaquerão contra o Canadá. O Brasil empatou com a Suécia 0-0 e nos pênaltis não teve a felicidade de converter as suas cobranças. Já o Canadá perdeu 2-0 para a Alemanha. Aliás, foi uma terça-feira, digamos assim, que os esportes femininos coletivos não irem tão bem assim não, né? O handebol foi eliminado nas quartas de final, o vôleibol de quadra feminino, que era uma grande esperança de medalha de ouro, também foi eliminado, perdeu para a China. Em contrapartida, tivemos ontem a classificação de uma dupla feminina na praia e também uma dupla masculina para grande decisão para medalha de ouro, né? Tivemos um ouro ontem no boxe. O judoca baiano conseguiu uma grande conquista, o Robson, pela primeira vez, o boxe brasileiro conquistando uma medalha de ouro. A verdade, Zé, é que os jogos vão caminhando já para o seu final, últimos dias aqui no Rio de Janeiro, e hoje, hora e vez, o futebol masculino enfrentar uma vaga para a grande decisão, 1h no Maracanã, contra Honduras, e não pense em você que vai ser fácil não, hein? A seleção de Honduras joga muito bem, a gente deve ter uma partida como foi ontem a feminina, o Brasil atacando e o adversário defendendo. Honduras, que é comandada pelo treinador que o ano passado, há 2 anos atrás, aqui mesmo no Brasil, levou a Costa Rica a uma grande campanha na Copa do Mundo. Portanto, hoje, 1h, o Brasil enfrenta Honduras no estádio do Maracanã e a expectativa é, mais uma vez, para um público muito grande. Ontem, no jogo das meninas, 68 mil pessoas no Maracanã. O feminino parou na semifinal, vai disputar o bronze. Será que o masculino vai à grande decisão, hein, Jerry? Eu acredito que tem tudo para isso, né? Maracanã cheio, a Honduras é uma equipe aguerrida, bem organizada, como você disse, tem um excelente treinador, mas tudo indica, né, que o Brasil tem tudo para passar adiante. Tem que resolver rápido o jogo. Como foi feito na fase anterior, né? Que o Brasil fez um gol contra a Colômbia lá no Itaquerão no comecinho, um gol de falta. A tendência do técnico Rogério Micali é manter o mesmo time, né? Que venceu na última decisão contra a Colômbia, nas quartas de final. Se fala aí na entrada de Thiago Maia no meio campo, na saída do Gabigol. Não acredito nisso não, acho que ele vai manter um ataque bastante ofensivo. Então hoje, mais um dia de Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que vão aí pro seu final, né, Zé? É isso aí, e o Isaquias Queiroz também ontem conseguiu a prata, né? O Thiago Braz, que também teve desempenho maravilhoso no salto em altura, descobriu-se agora o Lucas Lima fez um post, né? E o Santos também parabenizou, é torcedor do Peixe o Thiago Braz, hein? Que legal, né? No salto com vara, uma conquista espetacular, recorde olímpico, né? Do ginasta, do atleta brasileiro, né? Realmente foi espetacular. Então é isso, Zé. E hoje, 1h, com o Maracanã lotado, temos aí a semifinal Brasil e Honduras, né? E um pouco mais tarde, às 5h, 4h, na verdade, né? No Itaquerão, a outra semifinal, Nigéria e Alemanha. Eu volto amanhã, Zé, para falar mais de futebol e também dos esportes que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro, a Olimpíada chegando à sua reta final. Hoje tem Brasil e Argentina no voo.
vôlei, em 10h15 da noite no Maracanãzinho. Para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega de graça para você. Tem material elétrico, hidráulico, limpeza, tem aquele café, aquele açúcar. 3221-3396. Eu repito para você, 3221-3396. Armazém 26. Grande abraço, até amanhã. Tchau, Zé Ri. Obrigado, Ricardo Martins, que inclusive hoje vai comentar com a transmissão do Lucas Pereira, o Jogo do Brasil pela Rede Record. Ele é comentarista e nosso correspondente nos Jogos Olímpicos. Eu estava falando aqui fora do ar, enquanto o Ricardo estava fazendo o seu boletim, brilhantemente, como é costume do trabalho dele, sobre a expectativa negativa que nós tínhamos sobre os Jogos Olímpicos, que se reverteu totalmente na prática, no meu entendimento. O que vocês acham? Eu acho que o Brasil deu a volta por cima nesses jogos. Infelizmente, nem todas as equipes estavam preparadas para os jogos. O país teve como preparar equipes para a disputa dos jogos com maior competência, até porque há 7 anos se sabia que os jogos seriam no Brasil, mas a organização está muito boa. Eu tive lá, eu sou testemunho, está muito bom, tirando um ou outro problema que é normal numa organização dessa envergadura. Agora, eu estava pensando aqui, quando o Ricardo estava comentando a preocupação do jogo com Honduras. É verdade. O Brasil, que já foi país do futebol, é a mesma coisa, comparando, que o Michael Phelps entrasse na piscina e tivesse medo do salva-vidas, estivesse sentado lá de ganhar dele. Porque espera aí, Honduras, meu amigo, futebol em Honduras, eu nunca ouvi falar que tem futebol em Honduras. E o Brasil, numa Olimpíada aqui em casa, tá preocupado com Honduras. Tem que respeitar, sim. Agora, preocupado com Honduras, o futebol realmente está nivelado muito por baixo. E eu tenho certeza que vai ser um jogo duro, porque a nossa seleção até agora não teve um grande desempenho que se falasse, não, tá demais, tá voando. Ele ganhou 2 jogos da Dinamarca e da Colômbia, mas de uma forma encontrando uma certa dificuldade. Sim. E os jogadores brasileiros, você pega os que estão na seleção olímpica, os que não estão já jogando no exterior, já estão sendo cobiçados pelos times do exterior, quer dizer, não são mata-cobra que estão lá na seleção brasileira. Mata-cobra é legal. São jogadores que realmente têm alguma qualidade. Agora, preocupar para Honduras me preocupa muito. E a tua impressão das Olimpíadas? Não anula tudo que foi feito de errado, tinha tudo para dar errado, mas acabou, no meu entendimento, funcionando bem. Na verdade, assim, o Brasil, né? Então, levando em consideração o Brasil, foi bem, né? Foi melhor do que talvez a gente imaginasse e esperasse. Mas faltou muita coisa do meu ponto de vista, sabe? Há uma falta de você mudar realmente as coisas no Brasil. Eu acho que poderia ser muito melhor colocado. Essa questão do crime organizado no Rio de Janeiro não teve solução e a gente não vai ter depois também. É o que mancha talvez a questão toda. As Olimpíadas, o lugar em si, eu não fui, mas todo mundo que foi tem gostado, tá achado muito bonito, muito bem bacana e bem feito. Alguns problemas de organização nos primeiros dias, de falta de comida, de coisas que não eram para acontecer sem dúvida nenhuma, mas são detalhes diante de tudo que aconteceu. Agora, o Brasil sabe para fazer um evento? Sabe. Nós sabemos fazer eventos. Isso eu não tenho dúvida. Toda vez que o Brasil faz um evento, ele faz normalmente muito bem feito. O Carnaval, por exemplo, que todo ano é feito e atrai milhões de pessoas do mundo inteiro. Realmente é uma referência essa parte de fazer esses eventos. O brasileiro tem capacidade, pode fazer errado uma vez ou outra, mas tem capacidade. O que nós não temos ainda capacidade, infelizmente, é realmente essa parte estrutural da segurança, da saúde, da mobilidade urbana, que melhorou em alguns lugares, sem dúvida, como no Rio de Janeiro agora, mas de qualquer forma continua sendo um calcanhar de Aquiles para quem queira montar uma empresa no Brasil, para quem queira desenvolver o Brasil, quem queira vir do exterior para o Brasil para melhorar, porque a função da Olimpíada é essa, no meu ponto de vista, é trazer realmente uma imagem positiva do país. Então nós não podemos deixar certos detalhes que são importantíssimos macular. Agora, o evento, sem dúvida, surpreende e a gente vê uma concentração das pessoas que são responsáveis, voluntários principalmente, com uma boa vontade muito grande de fazer a coisa aí bem. Fora um exagero ou outro, brasileiro torcendo para modalidades com os quais ele não tem a convivência, né? Como o futebol,
mas eu creio que o Brasil deixou uma boa imagem para o mundo. Depois de tanta coisa ruim, as Olimpíadas contribuíram nesse sentido. Tem participação do ouvinte para encerrar o programa? Tem, Thiago, sim, olha só, um grande abraço pro nosso ouvinte e também comentarista, foi muito tempo comentarista do Jornal Litoral, Felipe Chiarello, tá aqui. Fifi tá mais magro, olha só, tá mandando um abraço, saudade de vocês, um abraço a todos. Eduardo Nascimento elogiando aqui a transmissão pelo Facebook, aliás, que é a novidade, né, Zé? Exato. A rádio que você vê, você pode agora conferir a programação da 102 no Facebook da Rádio City também. Vou falar isso, comentarista, o abraço Uriel Vilas Boas, fez uma colocação, não houve tempo de veicular, mas muito obrigado pelo prestígio mais uma vez ao Uriel Vilas Boas. E nós estamos terminando falando da Home Life, assistência domiciliar em saúde, cuidando de quem você ama, um atendimento próximo, humanizado, que tem muita evolução tecnológica, inclusive acompanhamento diário, que no mínimo diminui o risco de infecções cruzadas, que existe na rede hospitalar, todo mundo sabe disso. Evidentemente que para um quadro de terapia intensiva, o hospital tem um alcance muito maior, mas hoje tem muitos serviços que você pode fazer com atendimento domiciliar, e a Home Life é altamente especializada, com sedes em Santos, na Ana Costa 77, em breve uma nova sede da Home Life, o telefone 32026440, em Ribeirão Preto, e também na Grande São Paulo. E a Home Life vai mandando a saudação para você e encerrando a edição de hoje do programa realizado pela CDL Santos Praia, o Bom Dia Rádio City. Vê aí mais informação na rádio que você vê, na Rádio City, com o Jornal Litoral comandado pelo Roberto César. Amanhã estaremos de volta às 15:07 com mais uma edição do Bom Dia Rádio City. A todos uma excelente quarta-feira e até amanhã. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia.